Bom dia! Estamos agora no dia 16 do projeto Bíblia para Iniciantes com LP Machado. Eu sou LP Luiz Paulo Machado. É um prazer, como sempre, estar aqui com você, trazendo um pouco de uma explicação daquilo que a Bíblia fala, para que você tenha ainda mais gosto, para que você tenha prazer e entendimento da palavra de Deus. E estamos juntos hoje no capítulo 9 de Mateus, que é o primeiro livro que a gente escolheu para iniciar essa cronologia, iniciar esse projeto de leitura da Bíblia inteira, que vai ser maravilhoso, já está sendo. Bom, capítulo 9, dos versículos 1 até o versículo 13, é o trecho que vamos falar hoje. Começa assim: Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para sua própria cidade, lembrando que ele havia sido expulso da terra dos Gadarenos, tá? Por causa da questão de ele ter expulsado demônios daqueles dois Gadarenos, e aqueles demônios foram para os porcos, cerca de 2.000 porcos, como é retratado lá no livro de Marcos, e aquilo ali trouxe uma revolta para os gadarenos e eles imploravam que Jesus se retirasse da terra deles. E Jesus passou para o outro lado, né? Entrou no barco e foi para sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal em vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer estão perdoados os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Percebe aqui, primeiro, a fé, não só daquele paralítico, mas daqueles 4 homens, lá em Marcos e Lucas. Esses trechos que nós vamos falar hoje aqui também são retratados no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Lá em Marcos diz que eram 4 homens e que eles levantaram o paralítico porque as multidões eram grandes em torno de Jesus, e levantaram e desceram ele pelo teto de um lugar onde Jesus estava, para que Jesus pudesse estar com ele, porque eles não estavam conseguindo chegar próximo a Jesus. Então ali foi uma fé coletiva, uma fé daqueles homens, daqueles amigos do paralítico que levaram ele ali. Então Jesus, vendo-lhes a fé, disse: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados, pode ficar tranquilo, fique em paz, sabendo que o paralítico devia ter chegado àquela situação devido a muitos pecados cometidos, né? Talvez pecados que ele cometeu, pecados que vieram de outras gerações também. E ele falou com toda tranquilidade, com toda autoridade: teus, teus pecados estão perdoados. Porque ele sentiu não só a fé, mas ali o arrependimento daquele paralítico que queria ter o contato com Jesus e provavelmente queria mudar os seus caminhos. Agora, preste atenção na malícia, a malícia
dos escribas, dos fariseus. Aqueles escribas, aqueles fariseus que estavam ali, eles estavam preocupados em condenar Jesus, preocupados em pegar um erro de Jesus, preocupados em julgar Jesus. E era isso que eles eram especialistas, em julgar, em apontar. E eles ficaram questionados, eles ficaram é, 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 escandalizados com o que Jesus fez e falaram que Jesus estava blasfemando. Jesus, conhecendo os pensamentos deles, o coração deles, falou: e o que é mais fácil? Perdoar pecados ou falar para ele levantar e andar? Porque é, as coisas de Deus, elas são. A lógica de Deus, ela não é a mesma lógica do homem. Então, para o homem vê aquilo que é o exterior. Jesus vê aquilo que está dentro. Então, para Jesus é mais fácil curar aquilo que está dentro. Mas para os homens, não. O homem está vendo aquilo que está fora. E Jesus, e Jesus olha para aquele paralítico e fala: levanta, toma o teu leito, anda, vai para tua casa. E ali as multidões que estavam ali, percebe? Multidões. Por isso a dificuldade daquele paralítico chegar ali. Por isso as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens e a Jesus. E ali as multidões glorificavam a Deus. Os fariseus e os escribas não, estavam ali e ficaram do mesmo jeito, né? Enfim, continuando aqui. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, o próprio autor do Evangelho, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Da mesma forma que Jesus falou com Pedro, com André, com Tiago, com João, segue-me. Da mesma forma falou com Mateus também. E da mesma forma que os outros seguiram imediatamente, também Mateus imediatamente o seguiu. Dá uma sorte fazer isso. Quando Jesus falar para você, segue-me, siga Jesus. Olha o que Jesus faz na vida de Mateus. Mateus, ele é chamado no livro de Lucas e no livro de Marcos de Levi. E ele era coletor de impostos do rei Herodes. Então, provavelmente ele tinha uma posição boa, uma posição de destaque, devia ter dinheiro, né? E logo em seguida, seguindo aqui a sequência, no versículo 10, e sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Aqui não diz na casa de quem, mas no livro de Lucas e Marcos, diz que é na própria casa de Levi, de Mateus. Então, Mateus convidou Jesus para a sua própria casa, para comer, para se alimentar com ele, e foram ali também muitos publicanos e muitos pecadores, e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar os justos, e sim pecadores, ao arrependimento. Os fariseus, eles eram especialistas em fazer holocaustos, em fazer sacrifícios, e eles se achavam melhor do que os outros. Essa atitude dos fariseus, dos escribas, ele, na verdade, afastava
os pecadores e os publicanos dele. E Jesus, ele veio justamente para mostrar o contrário. Jesus, ele veio para chamar os pecadores a estarem perto, os publicanos, porque é para eles que Jesus veio. Jesus veio para curar, como já foi falado aqui várias vezes. A vinda de Jesus, Jesus não veio para julgar, Jesus não veio para apontar, Jesus veio para salvar, para curar. E aqueles fariseus, aqueles escribas, eles estavam esperando um Messias diferente, um Messias que não se misturava com os pecadores. E Jesus surpreendeu, porque ele, como Messias, como Cristo, ele não veio para se separar dos pecadores. Ele veio para se separar do pecado. E é diferente isso. Jesus odeia o pecado e ele ama o pecador. Olha o que ele ensina para nós aqui. Separar o pecado do pecador. Então, a atitude da pessoa. Os fariseus, eles eram especialistas em julgar pessoas. Jesus era especialista em julgar pecados, julgar atitudes. E Jesus julgava as atitudes e ele separava as atitudes das pessoas. Por que não fazermos isso? As, o pecado mais que Jesus mais condenou foi o pecado de julgar as pessoas. Foi o pecado que os fariseus cometiam constantemente, de julgar as pessoas, de afastar as pessoas pelos próprios julgamentos da pessoa, colocar rótulo nas pessoas. E da mesma forma que os fariseus colocavam rótulo nas pessoas, Jesus também colocou rótulo neles e falou: vocês são uma raça de víbora, vocês ficam colocando rótulo nas pessoas e eu vos coloco rótulo, raça de víboras. São assim que vocês têm agido, julgando, rotulando as pessoas. E aqui eu paro para fazer uma reflexão com vocês. Que tipo de pecado vocês têm cometido? Nós temos cometido. Porque o pecado de colocar rótulo, o pecado de julgar, é o pecado que Jesus mais condenou. Ele ama o pecador e odeia o pecado. Jesus separa pessoa da atitude. E é por isso que as pessoas, os pecadores, os doentes, procuravam ele, porque queriam ser libertos, queriam viver uma vida diferente, uma vida leve, e o pecado estava prendendo, escravizando aquelas pessoas. E quando chegavam perto de Jesus, e Jesus perdoava, curava, amava, abraçava, olhava, era diferente. A vida daquelas pessoas se transformava e ficava leve. Jesus já fala: troca o seu fardo comigo, porque o meu fardo é leve. E o fardo que você está carregando é um fardo de pecado, é um fardo pesado. Troca comigo, o meu fardo é leve. Eu vim para perdoar. Uau! Que esse Jesus que veio para perdoar esteja em nossas vidas e que nós possamos agir como Ele, olhar como Ele, abraçar como Ele, olhar para as pessoas e nos aproximarmos das pessoas, dos pecadores, abraçar o pecador, odiando o pecado que ele tem cometido. Uau, 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 uau. É ou não é um grande ensinamento isso? Que Deus abençoe um dia maravilhoso, abençoado, na presença de Deus. Que você possa abraçar o pecador e abominar o pecado. Um beijo no coração.